Bom dia, meus amados, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós de forma poderosa, nos moldando de acordo com o seu caráter, de acordo com a sua fé. Meus amados, hoje, sexta-feira, chegamos aí ao último dia de estudo da nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre o sumo sacerdote superior, que é Cristo, né? Todos nós fomos convidados para participarmos desse sacerdócio que está ligado e submisso diretamente à realeza celestial. Cada um de nós somos chamados, né, convidados a participar desse sacerdócio espiritual. Portanto, ontem nós estudamos aqui, vimos claramente, né, que nessa nova aliança, nós não carecemos nem dos levitas, do sacerdócio carnal, para nos ensinar, porque Deus é quem nos ensina, conforme está nas Escrituras Sagradas, né? E hoje, na pergunta 11, aqui, nós temos aqui o seguinte questionamento: que fará o Senhor pelo seu povo? Nós vimos na última pergunta que Ele é quem nos ensina, né? Não precisa que o homem diga assim: venha conhecer o Senhor é assim, assim, assim. Não, o Senhor mesmo se revela para as pessoas, né? 8:12 diz: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, como é que o Senhor se revela para uma pessoa? Como é que o Senhor ensina? Não é? Ora, veja que, como é que eu sei que o Senhor é misericordioso comigo? Eu só sei, obviamente, quando eu tomo consciência de que eu cometi algo muito sério, algo, se eu mesmo fosse me julgar, eu não me perdoaria, e eu enxergava que aquilo era algo que eu não merecia o perdão, que era inalcançável para mim, e de repente eu sinto esse perdão, e aquilo eu tenho certeza do perdão, né? Nem sentimento de culpa fica no meu coração, porque realmente eu senti que foi perdoado, me arrependi, entendi por amor, nunca mais voltarei a fazer aquele pecado que eu cometi, porque eu me arrependi de fato e de verdade, senti tristeza por aquilo que eu fiz, e jamais eu faria aquilo de novo, porque aquilo doeu tanto que eu não quero sentir aquela dor de novo. É exatamente essa é uma expressão muito forte, um entendimento muito claro de como entender a misericórdia de Deus na minha vida. E por isso que ele diz assim: sabe quando é que você vai me conhecer? Que homem nenhum pode fazer você entender isso? É quando você, se relacionando comigo, o meu espírito no seu coração vai fazer você entender o tamanho da minha misericórdia por você. Isso vai despertar em você gratidão e, por fim, o amor. Né? Quando você entender que eu sou misericordioso, né, em perdoar as suas iniquidades. Veja que o texto aqui não fala de pecados, fala de iniquidade. E qual a diferença do termo iniquidade para o pecado? Né? Iniquidade é um pecado feito de forma agravada. Não é? Então, uma coisa
por exemplo, um homem matar outro homem, cometer um crime gravíssimo, que é o crime de ser um assassino, né? Um assassinato. Isso é gravíssimo. Mas uma coisa é você matar alguém que poderia lhe ameaçar, que era um perigo, que estava lhe fazendo mal. E naquele momento ele não estava fazendo mal, mas você matou para evitar um mal maior. Então você se torna assassino e você é culpado por ter matado alguém que não era ali um motivo, né? Mas você matar alguém que lhe ajudou, alguém que lhe ajudava, que lhe deu um emprego, que lhe deu uma casa para morar, e você cobiçando o dinheiro dele, você foi lá e matou ele pensando em roubar mais, né, em tirar tudo que ele tem. Olha, isso é algo... Isso são 2 crimes de homicídio. Nos 2 a pessoa recebe o título de assassino. Diante da lei de Deus ele é assassino também, mas há uma diferença. Há uma agravante em um, né? É como se o outro, um matou por medo, é culpado do mesmo jeito, não é para ter medo, e o outro porque realmente tinha uma maldade terrível no coração dele. Todos nós somos capazes de medir isso. Todos nós nos indignamos mais com um determinado crime do que com outro, não é mesmo? Porque justamente há uma diferença entre pecado e iniquidade, né? O homem não entra no céu se ele tiver pecado, o homem não entra no reino de Deus se ele tiver iniquidade, nenhum dos dois. Mas estamos falando aqui apenas dos níveis tanto de atenuante como de agravante. Diz o texto: eu serei misericordioso para com as suas iniquidades e para com os seus pecados. E diz mais, tem um terceiro item aqui, ó. E também com as suas prevaricações. A prevaricação, aquele classifica aqui a transgressão em 3 níveis, né? Iniquidade, pecados e prevaricações. Na teologia comum, na teologia institucionalizada, muitos teólogos classificam o pecado também em 3 partes. O pecado por ignorância, o pecado por negligência e o pecado por dolo. O pecado por ignorância é aquele que você está pecando, mas você não tinha o pleno conhecimento nenhum ou o pleno conhecimento daquela verdade. Esse é o pecado aqui que poderia ser considerado aqui como prevaricação, né? Existe o pecado por negligência, que é aquele pecado que você sabe que tem que orar, mas não está orando. Você sabe que tem que ler a Bíblia, mas não está lendo. Você sabe que tem que ajudar o seu irmão que está passando por necessidade, mas você é avarento, mesquinho, quer o dinheiro só para você não ajuda ninguém, né? E o pecado por dolo, aquele que você sabe que Deus se desagrada com aquilo, mas você faz só para provocar Deus, chamando Deus para uma queda de braço. Aquele que você faz justamente para fazer raiva a Deus, como se Deus pudesse entrar nesse jogo humano, né? Claro que não. Então, aqui, também nesse texto há isso. Veja que o Senhor, Ele perdoa tudo, até o pecado por dolo, até o pecado classificado como iniquidade, o maior de todos. Né? O iníquo, né? A Bíblia vai falar disso em Tessalonicenses, mostrando que ele é o pai da iniquidade. O iníquo é o maior de todos, ou seja, um título que cabe perfeitamente na pessoa de Satanás, né? O chefe. Pois bem, e o Senhor diz bem claro aí, ó, aquele que eu perdoar a sua iniquidade, o seu pecado e as suas prevaricações, eu não me lembrarei mais. Então o próprio Senhor que ensina, o próprio Senhor que mantém um relacionamento conosco para se revelar para nós como um Deus misericordioso e perdoador, é aquele que apaga os pecados, esquece e não se lembra mais das nossas faltas. Que lindo isso, né? Que Deus maravilhoso é esse. E na nossa última pergunta da nossa lição dessa semana, o que aconteceu com o sacerdócio levítico e tudo o que ele representava? Vamos perguntar aqui a Paulo, aqui no capítulo 8, verso 13, que ele diz assim, ó, dizendo na nova aliança, envelheceu a primeira. Ora,
O que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Não parece óbvio isso? Não parece muito? É uma linguagem tão simples uma linguagem tipológica para explicar algo no âmbito espiritual. Imaginemos que nós temos uma calça que a gente usa, ama muito, que gosta muito daquela calça, porque ela veste bem, ela é confortável, não é? E aí você usa tanto aquela calça que aquela calça já ficou velhinha, né? E você sente que depois de tantas lavagens e tanta exposição ao sol, ela está a ponto de se rasgar, né? Se você sentar ali, forçar um pouquinho e tal, ela vai se rasgar. Bem velhinha, você sabe que aquilo está perto de acabar. Da mesma forma, era a antiga aliança, né? Quando a nova aliança chegou, ela envelheceu a antiga. Como a gente leu lá no capítulo 7, no versículo 18 e 19, diz que essa nova aliança, com a chegada dela, ela tornou a antiga aliança obsoleta, antiquada, né? Antiquada, obsoleta e inútil. Ela não tem serventia nenhuma para a nova aliança. Se nós trouxermos o sacerdócio levítico para a nova aliança, ele não tem serventia nenhuma, não tem mais sentido. Você construir um santuário, está oferecendo sacrifício de oblação, matando o cordeiro, não tem mais sentido você fazer isso, porque se você fizer isso, você está dizendo: a antiga aliança para mim é melhor, essa nova aliança aí não vale de nada, ela é inferior. Então você está voltando aos antigos rudimentos, tem uma mentalidade rudimentar, como diz Paulo aqui, em todo o contexto do livro de Hebreus que a gente tem estudado. Você não saiu da fase infantil, continua sendo uma criança, tomando leite, e aí você nunca vai crescer, com essa alimentação nunca vai ser forte, com essa alimentação desse leite, né, fraco, você vai acabar morrendo desnutrido, né? O caminho é a morte para isso. Há uma necessidade vital para que a nova aliança, que é superior, você continue pensando como adulto, se alimentando como adulto, para que cresça, seja edificado como um edifício que cresce, é construído, né, para cima, e aí você atinge a estatura do Cristo, o sumo sacerdote perfeito, o homem espiritual perfeito, o modelo para todo homem, né? É uma necessidade vital, não é uma questão de alternativa, não é uma questão de escolha. Não, mas eu prefiro ficar na antiga aliança. Não tem isso não. Então, a antiga aliança, quando ela vem substituindo, anulando, tornando a antiga, em foco aqui o sacerdócio levítico, anulando ele completamente. Não tem mais sentido você falar em sacerdócio levítico. Não tem mais sentido você falar em tudo aquilo que está vinculado a esse sacerdócio. Porque ele se torna obsoleto, inútil, né? Muito frágil diante de uma esperança muito superior, diante de um contrato que preencheu todas as lacunas que o sacerdócio levítico era incapaz de preencher. Preencheu tudo. Então, quando a Bíblia diz que a nova aliança envelheceu a primeira, ela está dizendo que não serve mais a primeira aliança, para nada mais. Por quê? Aliança, pacto, acordo, contrato, todos eles aqui estão aqui, são sinônimos precisos, né? Por exemplo, quando você faz um novo contrato, o contrato atual, ele anula o contrato anterior. Você pode rasgar o contrato anterior, a não ser que queira colecionar para um museu aí. Mas quando você faz um contrato novo, o antigo pode queimar, não serve mais para nada não. O que vale é o contrato vigente, né? O que vale é o atual. O outro já para nada mais serve. Assim é também a nova aliança, né? E ele diz bem claro, o que foi tornado velho, que se envelhece, perto está de acabar. Então, quando Jeremias disse lá, o Senhor diz, né, através de Jeremias, lá, Jeremias 31. Eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E como é essa aliança? Diz lá, né?
eis que eu porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento, porque trata de entendimento espírito, né? Escrever diretamente. E como é impossível que alguém pegue uma caneta e escreva em nossa mente, nem no nosso cérebro consegue escrever, imagine na mente, que é algo inatingível, é algo intocável, que está em algum lugar ali, dentro do cérebro ali, algo que a ciência, nem o ser humano jamais vai conseguir explicar isso, né? Como é que o homem tem algo, né? Algo espiritual dentro dele que o homem não sabe explicar. Como é que uma carne consegue processar algo assim, a sabedoria, a consciência, algo assim impressionante, né? Uma das maiores provas da existência de Deus é o homem consciente, é a razão, é a sabedoria que o homem tem, né? A maior prova de que nós somos feitos a imagem de Deus, né? Muito lindo isso, muito lindo. Pois bem, então, essa aliança estava perto de acabar e quando Cristo chegou, ela acabou de fato. Que o Senhor, meus amados, nos abençoe e essa verdade, ela fique calada profundamente em nossos corações para entendermos que nós não vivemos mais numa era preso às coisas materiais, às coisas do homem exterior, preso a uma placa de igreja, a um pastor, a um livro, a isso, aquilo outro, não, porque se nós acreditamos de fato em Deus, acreditamos que através do seu Espírito, Ele pode nos ensinar, pode nos guiar, não está preso a nenhuma aliança velha, a nenhuma tradição, a nenhum costume religioso, porque o Senhor faz em nós tudo novo.